Boa noite de novo para todo mundo. Hoje a gente vai discutir um tema um pouco complexo, né? Cheio de misticismo e às vezes nos exige ainda mais cuidado, né, para discutir esse tema. Eu sempre gostei muito dessa questão espacial, sempre, desde novinha, sempre muito apaixonada, né? E geralmente as crianças, os adolescentes, eles gostam mais daquilo que é fantástico, né? Aquilo que, entre aspas, seria sobrenatural. Eu estou contando sobre isso porque talvez, assim como eu na infância e adolescência, muitos de nós tomam esse tema de hoje, que é a questão da vida em outro planeta, né? Ou em outros planetas. Na visão do espiritismo é uma coisa que de nada tem de místico. Inclusive, o olhar do kardecismo para esse tema é um olhar muito mais filosófico do que um olhar com essa visão cheia de fantasia, como é o que a gente vê aí no cinema, nas séries, né? Nas rodas de bate-papo entre as pessoas. Assim, é bastante interessante a gente entender, né, que para o espiritismo isso não tem nada de místico, de sobrenatural, né? Tanto que também bastante interessante que não tem tantos relatos assim detalhados, né? Características também colocadas sobre os planetas que a gente já conhece, né? E quando a gente fala, por exemplo, de vidas em outros planetas, a gente fica pensando que existem muitos outros planetas não descobertos, porque existem muitos outros espaços além desse que a gente já, vamos dizer assim, que a gente já descreveu, que a física já conseguiu descrever, a astronomia já conseguiu descrever. As próprias operações matemáticas, né, lá no Einstein, há quanto tempo, né? O Einstein conseguiu construir modelos matemáticos que na época dele a gente não conseguia experimentar. Ou que a gente está conseguindo experimentar, né? Quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar assim, das grandes teorias da física, né? As teorias da corda, teorias de buraco de minhoca, que são as mais conhecidas, que a gente vê mais noticiadas nos filmes, nas séries, elas são explicadas apenas matematicamente. A gente não tem nenhum modelo experimental que consiga demonstrar exatamente como esse modelo teórico é explicado. Por isso que existe, né, a matemática aplicada e a matemática teórica. Então, assim, estou tentando fazer toda essa introdução para que todos entendam que eu vou fazer esse diálogo aqui com bastante cuidado, né? E aí, talvez a premissa mais importante para a gente falar, né, sobre vidas em outros planetas está no básico, o que Jesus nos ensinou, né? Tem uma frase conhecida por todos, que há várias moradas na casa do meu Pai. Quando a gente pensa em várias moradas, a gente pode discutir essa frase aí de diversas formas, né? Há várias vidas, é uma possibilidade de interpretar isso, mas, de modo direto, há várias moradas, como há vários ambientes, vários planetas, né? E quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente precisa entender esse debate a partir dos princípios do kardecismo. Não tem como a gente discutir vidas em outros planetas sem considerar os princípios norteadores do kardecismo, né? Um dos primeiros princípios, né, que eu gostaria de falar é da reencarnação entre os mundos. Quando a gente pensa que nós reencarnamos, tem gente que pensa, nós vamos reencarnar só na Terra, né? Claro que não, né? Nós não vamos reencarnar só na Terra. Talvez muitos de nós aqui, que estamos aqui nesse espaço de estudo hoje, talvez muitos de nós já tenhamos encarnado várias vezes aqui, né? E em vários momentos históricos diferentes. É interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos hospitais espirituais, né? Os hospitais espirituais, inclusive existem algumas descrições em alguns livros espíritas que mostram os hospitais espirituais em alguma correspondência geográfica no Brasil, mas não exatamente nessa exata altura, né? Então,
hospital espiritual no Triângulo Mineiro, né? No Rio Grande do Sul, e a gente pensa assim, nossa, mas em que posição geográfica? Se os nossos olhos não veem, né? Se a nossa cartografia ela não consegue mostrar onde está isso. A gente precisa pensar que nós enxergamos a partir desses olhos biológicos, né? E que a própria física mostra para nós que existem outras dimensões, né? Que teoricamente na física a gente consegue calcular, mas que nós não conseguimos enxergar com nossos olhos. Então, esses hospitais espirituais, eles estão, vamos dizer assim, em outras dimensões que não é essa que a gente consegue enxergar com os olhos. Por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós encarnados, a gente até conversou aqui mais cedo que nós estamos em um pequeno número de encarnados, mas em quantos desencarnados estão aqui conosco? Quantas dimensões estão envolvidas nesse espaço nosso hoje de estudo? Vamos pensar assim que muitas pessoas às vezes vieram hoje para fazer tratamento espiritual, né? Com os trabalhadores que estão presentes nessa casa do ponto de vista espiritual. Quando a gente pensa também que às vezes existe uma outra morada onde talvez, né? Nossos entes queridos, tantas pessoas que já passaram pela Terra, também estão estudando. E lá daquele ponto de vista eles podem ter acesso a essa conversa nossa, né? Esse estudo de hoje. Então, quando a gente fala em há muitas moradas e nas reencarnações em diversos mundos, a gente precisa considerar isso, né? Existem dimensões diferentes e outros planetas além da Terra. Então, nós não precisamos necessariamente encarnar só na Terra, né? Isso depende de uma série de questões, né? Das nossas necessidades de evolução, né? Das nossas condições, às vezes, de encarnar em planos, né? Um pouco mais evoluídos espiritualmente, materialmente, intelectualmente. Depende, por exemplo, dentro dessa evolução, a gente fala que o nosso perispírito ele pode estar mais etéreo ou menos etéreo, e aí esse espírito também vai estar mais etéreo ou menos etéreo depois que a gente desencarnar. Então é lógico que a gente vai encarnar de acordo com as nossas condições e as nossas necessidades. E esses mundos, então, eles são construídos de acordo com essa maior materialidade ou menor materialidade, né? Mais etéreo ou menos etéreo. A gente vai ter essa composição de planetas em universos diferentes, para além daquele que a gente já mapeou, né, na astronomia, mais etéreo ou menos etéreo. E nós, aqui no planeta Terra, nós nem somos os mais evoluídos nem os menos evoluídos, mas nós somos um dos que precisa mais evoluir, né? Então vamos pensar aqui, talvez, quando a gente vai estudando aí, inclusive aquele livro Exilados da Capela, né? Muitos de nós hoje aqui, talvez todos nós, alguns de nós que estamos aqui hoje, somos exilados de Capela, né? E aí, Exilados de Capela foi um planeta que teve, né, todas as oportunidades de evolução, assim como todos nós estamos tendo. E hoje é um planeta muito mais evoluído que nós, que passou por todas essas condições que nós vivemos, né? Então, desde a matéria orgânica mais primitiva até a matéria orgânica mais complexa, como a que a gente tem hoje, e por diversos graus de evolução moral. E hoje eles estão muito mais evoluídos. Então, esses espíritos que precisavam viver ainda por mais tempo essas experiências mais materiais, né, por alguma razão, cada um na sua necessidade, precisaram vir para esse planeta nosso. Naquele momento, então, seria menos evoluído, o nosso menos evoluído que esse outro planeta, e aí, dessa forma, esse espírito teria novamente a oportunidade de continuar escalando nessa oportunidade de evolução. E assim, existem outros planetas. Só que, quando a gente vai percebendo, né, o modo como os espíritos vão noticiando as vidas em outros planetas, elas são muito pontuais. É um recorte de um relato,
não tem tanta caracterização, não tem tanto detalhamento, até porque a gente não tem condição intelectual de entender, né? Até porque é preciso contar as coisas de modo que não se choque também, né? Quando nós ficamos chocados com a pandemia, imagina se nós tivermos detalhadamente notícias de como é essa vida em outros planetas, que não nosso, né? Como é, que tipo de tecnologia que tem. Então as informações elas são mais escassas e elas são noticiadas vagarosamente, acompanhando de algum modo a nossa capacidade intelectual, moral. Então, o primeiro princípio, a lei da encarnação entre os mundos que a gente acabou de falar. Diversidade de forma de vida, ou diversidade de vida. O próprio Darwin já falava da evolução das espécies, e não tem um espírito que vai questionar a teoria do Darwin, né? O Darwin foi explicar, né, desde a matéria dos micro-organismos evoluindo até matérias mais complexas, e nós estamos aqui hoje. Então vamos pensar que essa teoria também se aplica para outros mundos, não necessariamente com a mesma escala de evolução, né, com a mesma matéria orgânica, porque é lógico, nós estamos encarnados em condições ambientais específicas. Esse corpo que a gente tem aqui, o tipo de cabelo, o tipo de pele, né, os órgãos que a gente desenvolveu, a capacidade física, intelectual, motora, ela é adaptada para esse ambiente aqui, para esse planeta. Se nós daqui um tempo, porventura, encarnarmos em outro ambiente, essa matéria é outra, é uma matéria adaptada para esse outro lugar, né? Então, a gente vai ter inteligências diferentes também, né? Os planetas, eles vão tendo inteligências diferentes. Inteligência mais avançada é sinônimo de avanço moral? Não, né? Não é porque às vezes alguns espíritos são muito inteligentes, né, do ponto de vista cognitivo, que eles são avançados moralmente. Inclusive a gente pode olhar na história, né, das massas, uma inteligência relacional que para aquela época era muito avançada. O que ele fez com a inteligência dele? Né? O que ele fez com a capacidade bélica dele? Né? Quantas pessoas morreram ali? Né? Até hoje existem pessoas que acreditam naquelas ideologias. Então, não é porque a pessoa é inteligente que necessariamente ela é avançada moralmente. E aí tem espíritos que, por mais que estejam em uma determinada momento da vida dele inteligentíssimos, vivendo numa esfera cheia de tecnologia, cheia de possibilidade de aprender, de compartilhar conhecimentos, não necessariamente vai continuar encarnando naquele mundo ou em mundos mais avançados, porque moralmente ele não tem condição disso. O que ele vai fazer com a inteligência que ele adquiriu? Né? Será que ele vai utilizar a inteligência para o bem comum, para o avanço moral dele, ou ele vai utilizar para se apropriar, né? Para status, né? Poder, no nosso caso aqui, bens materiais. Então, um outro princípio que a gente precisa considerar para discutir isso também é que existe uma diversidade, né, e uma diferença de inteligências entre esses mundos. Quando a gente fala, por exemplo, dos planetas, né, mais estudados, um dos planetas mais estudados é Marte, gente. É ou não é? Os filmes, as séries, está todo mundo falando de Marte. Né? E o Espiritismo acabou também noticiando um pouco mais sobre Marte. Inclusive, existe algumas contradições nas publicações espíritas. Acho que é isso que eu queria discutir, né? Que a gente precisa ter as informações para a gente, de alguma forma, antecipar, né, a nossa evolução no tempo, mas também sem acreditar em tudo que a gente vê, né, em tudo que a gente lê. Então, lembra lá da tríade do Espiritismo, que é a religião, a filosofia e a ciência. A gente precisa considerar isso sempre, né? Tanto que eu quis trazer essa contradição para a gente poder, inclusive, ser um pouco mais parcimonioso, um pouco mais cuidadoso quando a gente vai falar desse assunto com as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pensa
inclusive lá na primeira fase da codificação, né, do Espiritismo, quando a gente fala da primeira fase de codificação do Espiritismo, a gente está falando, né, dessa questão de que há sim vidas em todos os planetas, inclusive Kardec faz essa pergunta para os espíritos, né, se há vida nos planetas, em outros planetas, e os espíritos dizem que sim, que há vida em todos os planetas, né? E aí, nessa mesma fase da codificação, algumas publicações, né, que a gente encontra, publicações dizendo que Marte era um planeta cujos espíritos eram muito envolvidos, né? Espíritos, inclusive, menos evoluídos que nós, espíritos mais direcionados para a questão da sobrevivência, da alimentação, né? Da luta, da reprodução da espécie, sem tecnologia, sem comércio, sem nada disso, né? Quando a gente vai, por exemplo, tem um livro que todo mundo deve conhecer aqui, né? Cartas de uma Morta, lá de 1935, né? Tem um trecho desse livro, né, que ele fala que, na verdade, Marte é um planeta muito mais evoluído que o nosso. É o contrário. E aí, como é que fica a cabecinha nossa aqui, né? Com essa nossa dificuldade de entender intelectualmente, com essa questão de materialmente não enxergarmos isso, a quantidade de expedições, né? Que, inclusive, os Estados Unidos, o país que mais enviou expedições, né, para reconhecer Marte. E aí, como é que fica isso, né? Ninguém encontrou nada, né? Não tem nenhum ser vivo notificado, visto empiricamente, só se tem dados de rocha, atmosfera, descrição da planície de Marte. E aí, como é que fica isso, né? A nossa cabeça fica confusa. E eu acho que o Espiritismo, ele nunca teve a intenção de responder tudo, né? Até porque quando a gente vem ver o avanço do Espiritismo, em cada momento da história a gente tem respostas diferentes para perguntas que a gente já tinha feito. É como se fosse um movimento da história mesmo. A física, a química, tudo acontece dessa forma. Então, o Espiritismo, ele nunca teve a intenção de responder tudo, de dar conta de tudo, né? Você nunca vê nenhum palestrante querendo saber tudo, responder todas as perguntas ou tendo respostas tão precisas, né? Quando você vê os grandes expoentes aí, né, da escrita, ninguém tem essa pretensão, né? Então a gente precisa olhar para isso e pensar. Então, a partir desse momento desse livro, a gente tem essa descrição. Marte, então, é mais evoluído que o planeta Terra. E aí, inclusive, tem uma passagem que fala que os habitantes de Marte são habitantes mais aéreos, que a própria formação física, orgânica deles é uma formação mais aérea, que eles são menos etéreos, e que as construções, né, do planeta Marte, apesar de a gente já vai chegar numa questão, o que a gente vê, né, que eu acho que essa é uma pergunta importante da gente se fazer, o que a gente não vê, então, isso? É que as construções lá de Marte são construções suntuosas, né? Arranha-céus muito grandes, veículos, como a gente vê em alguns outros relatos espirituais de outros locais, né? Inclusive de moradas espirituais associadas ao planeta Terra, de automóveis que circulam de uma maneira muito leve no espaço aéreo, de uma maneira muito ordenada. Essa história de guerra, de pobreza, de fome, eles nem falam disso, porque eles já venceram essa etapa da materialidade. Nós, gente, olha aqui o que nós estamos envolvidos. Até hoje a gente está dominando, tentando dominar os problemas com a terra. Estou falando da terra mesmo, né? As pessoas plantam e ainda tem problema com praga. Até hoje a gente está tentando dominar o que a gente faz com esse veneno, né? A gente usa o veneno, como que faz? Utiliza um controle biológico. A gente está tentando discutir isso, a gente nem superou isso, né? E lá não,
lá eles já não estão falando disso mais porque essa não é uma questão dada. Outro exemplo que é falado nesse livro, quando a gente fala das expiações coletivas, eles não precisaram passar por essas expiações coletivas, porque a estratégia de evolução deles provavelmente galgou muito mais rápido que a nossa, né? A gente aqui, enquanto nós estamos vivendo, né? Mortes coletivas em avião, mortes coletivas na pandemia, mortes coletivas em acidente de trânsito, né? Tem sempre uma desculpa para a gente desencarnar e tentar olhar para essa jornada que a gente viveu aqui. Eles não precisavam passar por isso. E por que a gente passa, né, por essas provas coletivas, assim, por essas expiações coletivas, na verdade? Porque as expiações individuais, elas não geraram tão impacto e elas não nos sensibilizaram a tal modo de fazer a gente mudar coletivamente. Então, essas expiações, elas têm uma capacidade de gerar liga, reflexão, pensamento, mobilização, que às vezes a minha prova individualmente não tem sentido, a minha expiação individualmente não tem sentido para as pessoas. Né? Então, eles nem precisaram passar por isso. Então, todo mundo sabe o quanto que é difícil, né? Quando a gente fala dessas situações de morte coletiva, o quanto que é difícil passar por isso. Do ponto de vista, assim, existencial mesmo. Aquele avião chacoense, né? Sim. Só salvou aquele rapaz, né? Sim, só salvou aquele rapaz. O Dinheiro passou a reportagem dele de novo na televisão. Uhum. Ele era o goleiro, né? Salvo engano, ele era o goleiro do time. Tem uma questão interessante também nesse livro que fala sobre os marcianos, é que os marcianos eles têm uma capacidade de monitorar a vibração psicológica do ambiente. Inclusive, nós estamos indo lá há quantos anos estudar Marte, né, dessa forma rudimentar, material. Eles também nos estudam aqui, né? Eles também vêm para cá, né? Das formas, com as tecnologias que eles têm, inclusive estudar a vibração psicológica. Só que eles é mais evoluído que eu não. Sim, eles são, né? Os estudos atuais, as notícias atuais é que eles são bem mais evoluídos que nós, né? Então, é como se nós estamos aqui nesse momento, aqui, eles conseguiriam, por exemplo, medir a vibração psicológica desse grupo que está aqui hoje, desse grupo de encarnados e desencarnados. Então, eles têm ferramentas, maquinários, para medir uma vibração muito mais sutil que as nossas. Aqui a gente está acostumado a medir vibração, por exemplo, às vezes de um metal, da corda de um violão. É isso que a gente está acostumado a fazer cálculo de vibração. Né? Lá eles estão fazendo vibração de uma energia muito mais sutil, porque vibração é energia, tudo é energia. Então eles conseguem sutilmente avaliar como está o planeta Terra a partir dessa vibração tecnológica, sem grande esforço, né? Uma tecnologia que se encontra em qualquer lugar ali. E aí vem essa questão que é importante, né? A gente pensar, que acho que é que todos nós levantamos quando a gente fala de vidas em outros planetas. Então a gente discutiu aqui, né, sobre os princípios doutrinários, como que a gente justifica do ponto de vista doutrinário a existência desses planetas. Depois a gente falou um pouco aqui de alguns exemplos que a gente tem, né, de relatos de vidas em outros planetas. A gente vai falar de Júpiter também, que é um dos mais evoluídos, né, desse universo nosso já catalogado. E a gente vai falar muito de Marte também. E a pergunta que surge então é por que a gente não vê? Se existe mesmo vida em outros planetas, por que a gente não vê? Né? Então, vou começar perguntando para vocês, de fato, por que vocês acham que a gente não vê? A gente não é tão evoluído igual eles, né? Será? Porque, por exemplo, eu mesmo não tenho uma visão nem aqui de ver nem nada. Às vezes tem alguma intuição que leva, mas não é. Tá, vamos pensar aqui um pouquinho. A minha mão aqui aparentemente está limpinha, né? Tá Limpinha. Mas provavelmente está cheio de micro-organismos na minha pele. Né? Se a gente fizesse uma análise aqui no microscópio, a gente com certeza verificaria algum micro-organismo nessa pele aqui. Então, essa pele não está tão limpa como eu imagino.
O meu olho não consegue enxergar algo que é da natureza humana. Eu preciso de um microscópio para fazer isso, né? Nós conseguimos ver que tipo de matéria tem no ar nessa atmosfera aqui? Que tipo de matéria que está circulando, matéria orgânica, não orgânica? A gente consegue ver isso? Não, a gente não consegue ver. Para isso a gente precisa de uma tecnologia super refinada para a gente descobrir isso aqui, né? Então a gente não tem uma capacidade biológica para isso. Quem que cria a tecnologia da NASA, essa tecnologia aeroespacial? Somos nós, não somos nós? Então quem cria é essa condição orgânica aqui. Vocês estão entendendo a relação? Se nós organicamente não conseguimos enxergar tudo que nos rodeia na Terra, temos um impeditivo em primeiro lugar, orgânico. É igual uma lente, né? A essa distância que eu estou de vocês aqui, vocês são um borrão para mim. Se colocar o óculos, eu já enxergo, né? Tem uma miopia significativa. Então a gente precisa pensar que as lentes que são colocadas para fotografar, mapear, catalogar os materiais em Marte, em Júpiter, em qualquer outro planeta, são lentes construídas por essa máquina aqui que nos fala. É uma máquina biologicamente comprometida para isso, né? Os astronautas vão lá em cima para pesquisar, né? Porque sim, sim, mas aí a gente pensa assim, por exemplo, depois que eu desencarnar, aí eu tenho outras capacidades, a matéria aqui, ela me limita. A gente até falou disso há um tempo atrás, quando a gente foi discutir sobre os sonhos, né? O que são sonhos à luz do Espiritismo? A gente falou um pouco disso. Que depois que a gente desencarna, como a gente consegue recuperar algumas capacidades que já nos eram inatas, né? Ou adquiridas anteriormente de outras vidas, aí fica mais tranquilo. Enquanto a gente está aqui encarnado, a gente está limitado materialmente. Então a gente está limitado biologicamente, organicamente. E você estava falando de uma outra questão, né? Quando você fala da evolução, para além da evolução das espécies, da evolução orgânica, a gente fala da evolução intelectual, né? Então, intelectualmente, a gente não tem acesso a essa racionalidade, que é muito maior, muito mais avançada do que essa que a gente tem aqui. Não tem nada a ver com desdobramento, não, né? Não, a gente não está falando de desdobramento, não. Desdobramento eu estou falando assim, que depois que a gente sonha, quando a gente sonha, a gente pode ter acesso a algumas coisas, né? Mas eu sou super interessada nesse assunto, ainda nem tive a oportunidade de ter acesso a isso, estudando do lado de lá. Ou, como eu falei para vocês naquele dia, a gente não recupera a memória integralmente. Quando a gente acorda, né, desdobramento, a gente não recupera essa memória. Porque também aí a gente volta, né? Tem a diferença que quando eu desencarnar, eu vou poder lembrar de alguma coisa e construir além daquilo. Isso, porque aí já rompeu, né? O fio, então eu tô livre. Enquanto o desdobramento, a gente volta, mas esquece um pouco, né? Que foi permitido lembrar de tudo, né? Isso, parcialmente, é sempre parcialmente. Vive a experiência parcialmente, recorda parcialmente, tem as sensações materiais parcialmente. E aí uma outra questão dentro disso que vocês estão falando aqui, que é importante, é a evolução moral. O que nós estamos fazendo no planeta Terra? Nós mesmos. Destruindo tudo. Né? A gente tem um modo de vida predatório. Nós estávamos falando disso, né, mais cedo aqui com o Eurípides. A gente estava tendo muita queimada, não é só por causa do calor, é porque nós colocamos fogo. E agora a gratidão que veio a chuva e quem sabe agora vai brotar várias plantinhas que foram destruídas. E ainda assim a gente reclama, né? Então assim, quem que põe fogo na planta? Quem que joga o lixo no chão? Quem que polui o rio, o mar? Quem que solta tantos gases nocivos para esse ambiente? Quem que provocou esse efeito estufa? Quem está provocando essa chuva ácida? Nós. Todos nós, né? Porque inclusive, mesmo que a gente não joga o papel no chão, quando a gente vê o papel no chão que o outro jogou, a gente não cata. Ou seja, a gente não está agindo coletivamente. E aí, então, o que vocês acham? Se a gente descobrir exatamente como é a vida em outro planeta, se a gente
conseguir descobrir como é que chega lá, ou qual que é o mecanismo tecnológico que vai nos ajudar a reconhecer de fato essa vida, o que vocês acham que a gente vai fazer com os outros planetas, com os outros ambientes, né? O que vocês acham que a gente vai fazer? Predar também, não é? Destruir, tentar ocupar e destruir, ao invés de vamos compartilhar conhecimento. Manter o instinto. Vamos compartilhar, porque nós somos ainda muito mais instintivos, né? Uhum. Quer falar? Pegando essa fala sua, quase que, assim, enfim, vagando aqui, né? Tem vários vídeos do Paulo César Frutuoso, né? Um médico muito renomado, ele é neurocirurgião. E tem uma peça que inclusive está no canal da Evolução. Ele fala isso aí sobre os extraterrestres, né? Inclusive, ele fala que tem espírito que não acredita que existe vida em outros planetas. Sim. Né? Tem espírita que quando você fala desse tema, ri, né? Como se fosse piada. Enfim, mas tem gente que não acredita nem em fada, né? Mas enfim, existe fada também, né? Mas enfim, mas Deus fala. Aí ele fala o seguinte, né? Que eles estão entre nós, e tem alguns até encarnados também. Então, mas por que ainda não houve esse contato diversificado mais, né? Assim, a grosso modo, a olhos vistos, né? Porque em tese, como você está falando aí, né? Operatório e tudo mais, né? Qual seria a primeira pergunta que faríamos para um líder desse planeta grande aí? Qual foi a arma mais potente que vocês inventaram para a destruição em massa? A gente perguntaria, o amor não faz parte das nossas relações, né? Sim, a gente não tem condição de amar a nós mesmos. Como que a gente vai amá-los? Porque em tese, para a gente pensar na evolução, a gente teria que contribuir com eles e eles com a gente. Né? O que eles têm que a gente não tem, que a gente pode aprender junto? Mas será que é essa a lógica? Ou a gente vai caminhar para pedrar, né? Depredar, mais do que a gente já faz aqui. Então, gente, esse é um tema muito complexo, muito difícil, né, de ser discutido, mas eu gostaria que a gente começasse a pensar sobre isso, porque às vezes a gente fala dessa questão de há muitas moradas na casa do meu pai, mas no sentido de várias vidas, né? Essa ideia de falar mais em casas espíritas sobre outros planetas é muito menos comum. Eu acho que é importante a gente já ir falando para desmistificar um pouco, sair dessa coisa do riso, né, da piada, para uma coisa assim, não, vamos estudar o que tem, o que a gente tem concretamente, né, o que a ciência traz, né, o que a ciência humana traz, o que os espíritos estão relatando. O nosso colega que está ali, o Orson, já deu uma palestra muito sobre isso aqui para nós, mostrando, e eu já ouvi, não sei se foi ele ou onde eu ouvi, que tem muitos já andando junto conosco aqui. Aí na rua, tudo que tem as leves diferenças de nós, o povo fala, né? Não sei, é nos pés, sabe? Mas está andando aí no meio de nós. Uma hora a gente vai entender melhor sobre isso, né? Vamos ficar de olho para a gente conseguir entender. Deixa eu falar um pouquinho mais. Pode falar, tá tranquilo. Porque é tão interessante assim, né? Porque, como diz, existe a linguagem universal, né? Mas aí você começou falando sobre as áreas moradas na casa do meu pai, né? Então, assim, apesar da diferença que nós criamos de religiosismo, né? Então, assim, às vezes, na quarta-feira, quando tem um médico aqui desencarnado que se comunica, né? Aí no tentativa do diálogo com ele fala assim, não, você sabe que existem várias moradas na casa do meu pai. Ele entende. Mas assim, que é interessante, né? Que ele pode rebater e tudo mais, né? Quando fala, né? Quando ele está no plano espiritual que encara a verdade, que vai ser revelada para ele, sedimenta assim, facilmente. Ele fecha a gestalt, entende naquela hora o que a gente está querendo dizer. E às vezes aqui a gente está muito mais teoricamente e ele já está entendendo na prática o que é. Isso, muito interessante. Pessoal, vamos encerrar então o estudo de hoje. Tem mais uma pergunta? Pode fazer. Acho que não tem nada a ver com o que você está falando. É só o que está aqui na minha cabeça, não tem uma pergunta. Quando eu cheguei escutando você, a morte coletiva, isso tudo. Como eu vi agora aqui no Instagram, isso aconteceu essa semana, uma família, né? O pai, a mãe e a criança, né? Foi de uma vez, bateu na traseira de um caminhão e pegou fogo tudo. Será que então era para eles ir tudo embora junto, né? Sim, é mais uma morte coletiva, né? Em geral, todos nós temos uma missão, né? Então,
terminou aquela missão, alguma coisa vai acontecer. É como se todo acidente fosse um pretexto. Eles terminaram a missão juntos. Significa que necessariamente eles iriam desencarnar coletivamente? Não sei. Porque às vezes talvez alguém conseguiria terminar a sua missão e ficar um pouco mais aqui, né? Mas se eles desencarnaram naquele momento, né, de uma maneira, vamos dizer assim, acidental, é porque eles terminaram a missão, porque eles não provocaram a morte dele, né? É aquela família de médicos? Foi dois essa semana. Foi 2 crianças, o pai e a mãe, o médico, a esposa e a criança. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus. E a gente, assim, acha ruim, mas já escutei tanto falar nas palestras, na hora do acidente, que vai acontecer, a espiritualidade é tão amorosa que já vem e leva eles para eles não sentir o impacto. Começa a fazer o desligamento antes. Né? A criança, ela, ele. Sim. Gente, vocês conseguem imaginar, né? Vocês conseguem imaginar essa sensação de estar sendo queimado? Ou vamos pensar igual a Marília Mendonça, estava tranquila, viajando tranquila, e de repente aconteceu, o avião estava bem, não tinha nada de errado com o avião, então ela não viu nada de errado, ela estava chegando já onde ela tinha que chegar, e aí de repente o impacto do corpo no chão, a gente consegue imaginar, né? Mas a gente não consegue, mas a gente tenta imaginar. Então, de fato, a espiritualidade ela começa a desligar, né, esse espírito para ele, de alguma forma, sentir menos essa marca da matéria. Porque não tem como, por exemplo, você dizer que esse espírito não sentiu nada. Sim. Depois que ele trouxer as notícias, vocês vão, né, perceber, quem sabe, a Marília Mendonça traga notícia, né, disso depois, né? A gente vê tantos artistas aí trazendo cartas psicografadas. Então, assim, ela vai ter a lembrança dessa sensação física que ela teve, com certeza. Mas é uma sensação infinitamente menor do que a que seria se a espiritualidade não estivesse desligando, tudo programado. Tinha que acontecer naquele momento, com aquelas pessoas que estavam no avião, porque cada um, de diferentes formas, encerrou sua missão. Muito interessante. É interessante isso. Obrigada. Pessoal, então eu vou agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Vocês são sempre muito carinhosos comigo, disponíveis. E desejar a todos vocês um final de semana maravilhoso, que a nossa próxima semana seja muito melhor do que está findando. Que os nossos irmãos que passaram por aqui hoje, os encarnados e os desencarnados, possam receber, cada um na sua medida de necessidade, merecimento, aquilo que vieram buscar. Que assim seja. Que assim seja.